Bem-vindo ao podcast do curso de formação missionária da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Somos um movimento missionário estudantil e nessa quarentena organizamos entre junho e julho um curso para continuar a formação de nossos estudantes missionários, pois, como temos dito, a missão continua de casa. Esse episódio vai ser uma introdução para que você saiba como navegar pelos próximos episódios. Eu me chamo Ana Caroline Lopes, mas sou mais conhecida como Carol. Eu sou de Recife e estou servindo a Aliança Bíblica Universitária do Brasil em Minas Gerais durante o ano de 2020. Hoje eu estou aqui com os obreiros do nosso movimento, o Thiago Rogers, assessor da região Sul, mais conhecido como Mouse, e a Karen Aquino, assessora da região Minas Gerais. A gente vai bater um papo sobre meditação, Lectio Divina, leitura dos Salmos e qual a ideia por trás desse podcast. Oi, Mouse! Oi, Karen! Tudo bem com vocês? Bem, para a gente iniciar esse papo, eu queria perguntar para a Karen, já que ela, juntamente com o Heitor Barbosa, o outro obreiro da região Minas, foi que inicialmente idealizaram esse curso. Karen, conta pra gente como é que vai funcionar esse podcast durante as próximas semanas e qual a importância dele? Oi, Carol. Tá tudo bem por aqui também. E, bom, a ideia que a gente teve sobre esse podcast era para que a gente tivesse também um momento na programação onde a gente não só recebesse informações, né, e conteúdo, mas também que a gente pudesse ter uma interação mesmo com a palavra durante esse tempo, orando, né, através da palavra, tendo um momento realmente de falar com o Senhor, um momento a sós, porque a gente entende que isso é muito importante, né, na nossa caminhada cristã e na nossa vida espiritual. E também nesse curso seria importante a gente fazer alguma coisa do tipo, né, já que serão 4 semanas em que a gente vai estar imerso na palavra do Senhor, estudando os livros de Esdras e Neemias. Então, nós entendemos que seria importante também a gente ter esse tempo para ler, escutar, reter também aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta da palavra, aprofundar isso de alguma forma, para que nós possamos ser, então, transformados e viver a palavra de Deus contida nas Escrituras. Então, essa foi a ideia, né, que a gente pensou para poder trazer esse podcast para vocês. E aí, o podcast a gente vai disponibilizar para vocês sempre no dia anterior, em que no dia que a gente gostaria que vocês fizessem esse exercício, né? Então, a ideia é que durante segunda a sexta, pelas manhãs, ou no momento que você preferir, mas a gente já acaba sugerindo que seja a primeira coisa que você faça no dia, você tenha a possibilidade, né, de escutar esse podcast, participar dessa leitura orante da Bíblia, e depois também seguir com o plano de leituras que a gente vai oferecer, né? Então, seriam 5 podcasts, 5 episódios durante a semana, e a gente postaria esse episódio no dia anterior, na noite anterior, para que vocês possam ter acesso a isso já logo no momento que acordarem, né? Já que cada um acorda num momento, né? Às vezes um pode acordar 5 horas da manhã, o outro 10 horas da manhã, sem problema, sem julgamentos sobre a hora que cada um acorda aí durante a quarentena. A ideia é que vocês tenham acesso a isso para cada dia conseguir, né, fazer esse momento de oração juntamente com as Escrituras. Ah, legal, entendi. E parece que vai ter um podcast no sábado, ele vai ser diferente dos outros? Ah, sim, sim. No sábado, a gente pensou em fazer um podcast que seria uma ideia também de resposta, né, àquilo que a gente viu durante a semana, de resposta à palavra, de resposta aos conteúdos aprendidos, mas que vai trazer também uma perspectiva um pouco diferente, da gente poder responder com arte aquilo que nós aprendemos e ouvimos das Escrituras durante a semana. Então, vai ser uma forma, né, um outro tipo de exercício, mas que também vai ser guiado durante o podcast. Então, acho que vai ser bem intuitivo para que todo mundo possa participar de acordo com o que tiver aprendido. Ah, que legal.
Então, nesse podcast, eu sei que a gente vai trabalhar um pouco sobre Lectio Divina, leitura de Salmos, e são coisas bem interessantes. Eu queria perguntar para o Mouse, já que eu sei que ele gosta bastante desse tema, explica aí direitinho como é que funciona a Lectio Divina, como é que ela pode nos ajudar no aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Fala aí um pouquinho para a gente. Oi, Carol. Oi, Karen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas você está ouvindo esse podcast, mas como a Karen falou, preferencialmente de manhã. Então, a Lectio Divina, na verdade, ela é uma tradição de longuíssima data dentro do cristianismo, né? Ela remonta aos primeiros monges, aos primeiros padres ou pais da igreja, né? Aqueles que são estudados na patrística. E é uma coisa interessante porque tem tudo a ver com essa perspectiva de uma ação de devoção ou uma ação de fé que reconhece que a Escritura é a palavra de Deus, né? Então, a Lectio Divina, ou a leitura de Deus, ou ainda o que alguns vão chamar de leitura orante das Escrituras, é uma maneira com a qual os antigos se aproximavam das Escrituras, reconhecendo que elas são a palavra de Deus, né? Então, é uma questão de ler a palavra nessa atitude de fé, de reconhecimento de fé, na certeza de que Deus fala através da sua palavra e de que Deus fala agora através da sua palavra, né? Então, a ideia da Lectio Divina, né, ou da leitura orante das Escrituras, é que ela seja uma leitura feita com muita atenção, lenta, meditada, saboreada, que busca o sentido do texto, mas não essa coisa só de sentido intelectual do texto, mas esse sentido que encontra o nosso espírito, que encontra a nossa alma, que atinge o nosso interior, né? Então, nessa perspectiva, os monges eles sempre disseram que a ideia é que essa leitura fosse tão ativa que nos comprometesse como um todo, assim, né? Que mexesse com a gente como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura passiva, porque à medida que a gente lê a palavra e lê o que Deus fala, entende o que Deus fala, essa palavra também nos lê, né? Essa palavra também nos arrasta para perto de Deus, né? Então, veja, a leitura divina, a Lectio Divina, né, é uma perspectiva de aproximação, né, da igreja com o próprio Senhor, porque busca intimidade, busca conhecimento, mas dentro dessa perspectiva íntima. Não é o conhecimento sobre Deus ou o que Deus fala tão somente, é o conhecimento de quem é o próprio Deus a partir da sua palavra. Então, isso é muito interessante, né? Assim, na Lectio Divina, os salmos eles acabam sendo muito utilizados, especialmente porque os salmos são orações também, né? Então, é muito interessante isso que os salmos propõem para nós, e na medida que a gente lê os salmos com toda essa disposição, é uma maneira muito importante da gente se achegar a Deus. Os antigos, eles também entendem que a leitura não vai separada da oração, né? Então, leitura orante das Escrituras, como alguns vão chamar, é também uma perspectiva de você orar a partir da palavra, a partir das Escrituras. Então, acho que, com tudo isso em vista, acho que ela pode ajudar muito a gente a se aprofundar o relacionamento com Deus, né? Assim, na verdade, seria uma prática que nos leva diretamente para os braços do nosso Senhor. E eu vi esses dias até que a Karen, ela apareceu no Instagram da BUB, bem blogueirinha, super blogueirinha, dando uma dica pra gente de leitura de um livro chamado Orando com Salmos, que é do Dietrich Bonhoeffer. Então, Karen, por que orar com salmos? Eu acho que essa perspectiva de orar com salmos, né, é algo que o Bonhoeffer traz nesse livro, mas também outros autores vão tratar disso, e acho que é muito importante na nossa vida realmente a gente ter essa perspectiva, né, de que os salmos é uma dádiva de Deus para nós, é algo que a gente tem que é muito rico. E uma coisa que o Bonhoeffer fala nesse livro, que eu acho muito legal, ele diz o seguinte: a nossa oração deve ser determinada pela riqueza da palavra de Deus, jamais pela pobreza do nosso coração.
E aí ele trata um pouco dessa perspectiva de como, quando a gente ora, né, a partir das Escrituras, né, a nossa oração ela está baseada naquilo que Deus gostaria que nós orássemos, né, e não aquilo que vem do nosso coração, que às vezes é algo pobre, né, às vezes é algo que a gente não consegue realmente trazer essa riqueza que a palavra de Deus traz para nós. Então, os salmos, às vezes, no momento em que a gente não consegue orar e que a gente realmente não tem palavras para expressar para Deus aquilo que a gente está sentindo, né? Os salmos, eles nos ajudam nessa tarefa, assim. Então, isso realmente é bastante legal perceber isso, né? E a grandeza dos salmos também é algo que nos ajuda na nossa vida comunitária, né? Como um todo, a gente perceber como que é importante para a igreja a utilização dos salmos mesmo, no louvor ao Senhor, na adoração, e de entender que realmente que grande parte dos salmos, né, de tudo que a gente tem ali, destinava-se ao uso no culto. Então, a partir tanto das vozes como de instrumentos, então se tornando canções, músicas, para que o povo pudesse realmente lembrar daquilo que o Senhor havia feito na sua história, né? Então os salmos eles também nos contam a história do povo de Israel e da sua relação com o Senhor. E acho que isso é bastante interessante para a gente, né? Tendo em vista o nosso tema, aquilo que a gente vai estudar a partir de Esdras e Neemias, né? O retorno do povo para Jerusalém, o retorno do exílio, né? Essa saída do exílio e todo esse processo, como que isso foi importante para o povo, mas durante esse tempo em que eles estiveram no exílio, né? Esses salmos, eles realmente foram importantes para eles, né? Foram algo essencial durante esse tempo do exílio, né? E a gente pode entender que os salmos, eles são realmente poemas, né? Canções coletadas e modeladas na época do exílio babilônico. Então, são cânticos, são poemas do exílio. Durante esse tempo, o povo poderia ter algo para poder louvar o Senhor no tempo que eles estavam numa terra estranha, né? Num momento de dificuldade, de sofrimento. Então, os salmos, eles eram capazes ali naquele momento para o povo de Israel, de preservar a vida espiritual deles e aquilo que eles conheciam do Senhor. E hoje para nós também, né? Os salmos eles são capazes de preservar a nossa vida espiritual, de nos dar esperança em meio à desgraça, em meio ao sofrimento. E acho bastante importante nesse momento que a gente está vivendo, né? De caos, de crise, um momento de bastante dor, de perda, de sofrimento, a gente voltar, né, à palavra do Senhor e voltar aos salmos nessa perspectiva de uma espiritualidade do exílio, né, de uma espiritualidade em que a gente está num ambiente, num tempo hostil, mas que ao mesmo tempo a gente consegue ter a nossa esperança e ter a nossa vida arraigada naquilo que realmente importa, né? Que é o nosso relacionamento com o nosso Senhor, que nos ajuda a caminhar nesse momento de exílio. Então, é um pouco dessa perspectiva, né? Claro que o Bonhoeffer traz mais coisas do que isso, acho que vale a pena vocês lerem o livro e outros livros também que tratam dos Salmos, mas de olhar mesmo como os Salmos como dádivas de Deus para nós nos momentos de crise, nos momentos de sofrimento. E aproveitar esse tempo mesmo de leitura dos Salmos para a gente poder também entrar ali, né, na história do povo de Israel e sentir um pouco daquilo que eles estavam vivenciando na época ali do exílio e do retorno ao exílio também, né? Como que os salmos eram importantes nesse momento para eles. Muito legal. E eu acho que, assim, a gente tem a questão da meditação, que é uma disciplina espiritual, e que é muito importante para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus, né? E eu acho que a gente tem algumas coisas que podem ajudar nesse momento de meditação, seja com os salmos, né, com a Lexio Divina, mas algumas posturas nossas que talvez possam melhorar um pouco esse momento. Daí eu queria perguntar para o Mouse quais as dicas práticas que ele pode dar para a gente aproveitar melhor os momentos meditativos das próximas semanas e na vida, né, como um todo. Muito legal. Eu acho que isso que a Karen falou é muito importante, muito interessante. O Bonhoeffer também diz que os salmos eles são também oração, né?
mas ao mesmo tempo são palavra inspirada de Deus, mas são também oração. Então, eu acho interessante essa perspectiva de um momento de meditação aonde a oração que brota do nosso coração é inspirado pela palavra e também é palavra de Deus que brota de dentro de nós, né? Essa é a ideia que a gente gostaria que, de alguma maneira, acontecesse também ao longo dessas semanas, né? Então, dicas práticas importantes, assim, primeiro ter a consciência dessa aproximação reverente com as Escrituras, dessa aproximação que tem a ver com a nossa identidade, com quem a gente é, e também com a identidade de Deus, de quem Ele é e o que Ele representa para nós. Então, começar os dias com isso vai ser muito importante para que a gente tenha essa consciência, não só uma consciência cerebral, mas uma consciência do coração, uma consciência que mexe também com os nossos afetos, né? Então, isso é importante. Em termos mais práticos ainda, a gente diria, né? Procura um lugar silencioso, um cômodo na casa ou uma poltrona na casa aonde você possa ficar em silêncio, praticar o silêncio, tenta separar aí esses minutos da sua manhã para que você tenha essa paz, essa tranquilidade. Então, uma cadeira confortável ou sofá confortável, em que você possa sentar-se, fazer uma posição que te deixe atento, preparado para receber as coisas, mas, ao mesmo tempo, não te deixe desconfortável, né? Então, o local, o ambiente, a preparação do corpo fazem parte desse processo meditativo que tem a ver com a recepção da Escritura e com a escuta da Escritura e com a resposta à Escritura, né? Então, prepara o seu corpo, senta, relaxa, né? Relaxa mesmo, tenta aliviar as tensões, porque o seu corpo também vai dizer para a sua mente que algo está sendo preparado, né? E vice-versa. Então, com isso em mente, né, assim, você vai escutar o podcast, né, você vai escutar um pouco das reflexões, um pouco das provocações, e quando a leitura do Salmo, do texto bíblico, estiver sendo feita, a nossa recomendação é que você feche os seus olhos, né? Feche os seus olhos, escuta, tenta focar tão exclusivamente na palavra quanto for possível para você, né? Deixa as palavras soarem e ressoarem dentro de você, dentro do seu interior. Deixa bater lá dentro, né? Mas mais interessante é você pensar que, para que essa palavra seja recebida, você se prepare, né? Então, o corpo preparado, mas também a mente preparada. Como que se prepara a mente? A gente sabe que é impossível você esvaziar a mente como um todo, né? Assim, dizer agora está tudo vazio, pode vir a palavra, né? Assim, a gente sabe que isso não vai acontecer de uma maneira tão prática, mas, ao mesmo tempo, é importante que você possa se propor a um esforço consciente nesse sentido de que os seus pensamentos sejam arrebanhados. Eu gosto desse termo, aprendi com um amigo. Arrebanhar os pensamentos, de modo que eles estejam ali esperando também a palavra, né? Voltar-se para a palavra. Então, é natural que, em um momento de silêncio, com olhos fechados, os pensamentos venham à tona, as coisas que você precisa fazer durante o dia, a conta que precisa pagar, ou qualquer coisa assim, pode surgir. Normal, natural. Apenas diga para esse pensamento nesse momento, agora não. Daqui a pouco eu volto para você. Agora não, né? Arrebanhe os pensamentos e deixa eles num espaço em que você tenha dedicação para poder receber a palavra. E a palavra vai vir, né? Em algum momento o salmo vai ser lido, o salmo vai ser colocado. Pode ser que ele seja repetido, pode ser que apenas seja lido algum trecho do salmo, enfim, crie uma expectativa pela palavra que vai vir, né? E aí, quando ela vem, né, deixa ressoar. Saboreie as palavras, né? Quase como se você estivesse degustando um vinho. Saboreie as palavras, né? Espera elas baterem em você e veja quais são as coisas que essas palavras vão fazer brotar, né? A nossa dica é que, após a leitura ou após esse momento de meditação, você possa permanecer um pouco em silêncio e registre uma oração em algum momento, ou registre algum pensamento que vem, que seja uma resposta
a essa palavra que você ouviu ou às meditações que foram feitas a partir desse salmo. Então, assim, tenta registrar mesmo, né? Tenta botar no papel, porque é algo que depois você pode, inclusive, voltar, né? A leitura da palavra é uma experiência também de oração. E acho que isso vai ser importante. Essas são dicas práticas aí. Uma coisa interessante também, né, a partir disso que você falou, eu acho que talvez possa ser um exercício um pouco incômodo ou talvez diferente para quem nunca fez, né? Porque na maioria das vezes a gente está acostumado a fazer o processo inverso, né? A gente ora pedindo ao Senhor que Ele nos inspire na nossa leitura e aí a gente lê, né? E aqui a gente traz uma perspectiva que a gente vai fazer a leitura primeiro e depois a gente ora, né? A gente ora a partir da leitura. E talvez isso possa parecer um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, mas entendam também isso como uma nova forma, né, de trazer isso para dentro da vida espiritual de vocês, como algo importante também, né? O processo inverso, ele também é importante, né? A gente orar e pedir que o Senhor nos inspire no estudo da palavra, para que depois a gente se aprofunde nesse estudo, né? Mas aqui a gente propõe algo diferente, né? Então, uma outra dica prática, né? Acho que eu até mencionei isso no início, vocês vão receber também um plano de leitura para ler durante essas 4 semanas os livros de Esdras e Neemias, e aí vai ter um salmo, né? Vai ter um capítulo para cada dia, um capítulo de um salmo para cada dia também das leituras de Esdras e Neemias. Mas a gente propõe que vocês façam esse exercício de ouvir primeiro o podcast, de ter primeiro essa perspectiva de orar a partir das escrituras e depois vocês fazerem o plano de leitura, para que vocês realmente tenham primeiro esse momento de meditação e de lectio divina a partir das escrituras, e depois vocês fazem o plano de leitura, né? Que aí vai ser uma leitura um pouco mais extensa, que vocês vão pegar o salmo todo, mais um trecho, né, de Esdras ou de Neemias, de acordo com o dia que for. Então, porque provavelmente, durante esse exercício que a gente vai fazer, a gente não vai usar o salmo todo, a gente não vai ler o salmo todo, a gente vai pegar trechos, partes que a gente acha que são importantes para que vocês possam ter esse momento, né, de oração guiada ali pela palavra. Mas depois vocês vão ter, né, acesso a esse salmo, que vai ser exatamente o salmo do dia no plano de leitura, juntamente com os textos de Esdras e Neemias. Então, acho que dando essa dica prática também para que vocês possam usar dessa forma o plano de leituras, juntamente com o podcast. Muito bom, Karen. Eu só ia fazer um comentário também a respeito da noção de meditação, né? Porque às vezes a gente usa a palavra meditação e isso para os nossos ouvidos aqui hoje pode soar uma coisa esotérica, às vezes com os nossos preconceitos a gente pensa que é alguma coisa, esse povo esotérico, né? Mas é interessante porque a meditação cristã ela faz parte e tem também uma longa tradição, né? E o único ponto que eu diria aqui sobre isso é importante pensar que essa meditação cristã, ela nos põe em contato com a palavra e conosco mesmo, né? Enquanto talvez as tradições mais esotéricas pensem numa perspectiva de meditação que nos tire de nós, né? A perspectiva de meditação cristã ela é totalmente encarnada, né? Ela nos põe em contato com nós mesmos e nos põe em contato com Deus, com o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, é uma perspectiva bastante encarnada, né? E de consciência de si também. É uma coisa para se ter em mente ao longo desses dias, enquanto se medita e ora a partir das Escrituras. É muito bom você ter comentado isso, Mausi, porque eu acho que a gente tem esse preconceito mesmo, né, de relacionar a meditação com coisas pagãs e uma coisa que eu ia perguntar para vocês agora era sobre leituras que a gente podia se aprofundar nesses temas que a gente conversou hoje, e eu acho que eu vou sugerir logo a minha, né, é a celebração da disciplina do Richard Foster. Ele fala muito disso, de que a meditação cristã ela é um se esvaziar para se encher, e não como outras meditações que a gente pode perceber, que são meditações para você realmente se esvaziar completamente, né? Então, acho que essa perspectiva é importante, e nesse livro ele vai tratar de várias outras disciplinas espirituais, mas a parte da meditação, da solitude, é bem interessante de se estudar um pouco mais a fundo.
Vocês têm outras dicas de livros, fora o que já foram falados aqui, para que a gente se aprofunde um pouco mais no tema? Eu acho que, né, para além do Bonhoeffer, que acho que fica aí a dica, sobre os Salmos, tem um outro livro interessante também que eu li recentemente, que é do N.T. Wright, que é um livro, chama Salmos, né? Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele com os Salmos, é bastante interessante. E sobre essa questão das práticas, né, espirituais, eu acho que tem um livro também do Elben César, da editora Ultimato, que chama Práticas Devocionais. Também é um livro bastante interessante, que ele vai falar sobre a oração, sobre a leitura da palavra, mas sobre diversas outras disciplinas espirituais que às vezes a gente não toma como disciplinas espirituais, né? Como a confissão, o jejum também ele fala de outras. Então, acho que é um livro interessante também para esse tema que a gente está tratando aqui. Indo nessa linha aí do N.T. Wright, eu indico também o livro do C.S. Lewis, Lendo Salmos, da editora Ultimato. É bem interessante e ele faz algumas provocações a respeito da leitura dos Salmos e o que os Salmos podem nos dizer. Bem legal. Mas, ainda falando um pouco mais sobre espiritualidade, na verdade, tem um livro muito interessante do Ricardo Barbosa, que se chama Janelas para a Vida, muito bom, com muitas dicas e princípios para a espiritualidade cristã, e há, inclusive, um capítulo dedicado especificamente à Lectio Divina, né? Um outro livro nesse sentido, que tem a ver com a espiritualidade, é o Meditatio, do Osmar Ludovico. E na introdução do Meditatio, ele fala bastante sobre a meditação, mas também sobre a Lectio Divina e sobre a oração que vem com a Lectio. Muito legal. Mas uma dica que é, assim, se você se interessa especificamente por Lectio Divina, tem esse livro que se chama Diálogo com Deus, Introdução à Lectio Divina, que é de um monge chamado Dom Garcia Colombás. Dom Garcia Colombás, ele é publicado pela editora Paulus, Diálogo com Deus. E esse livro, ele trata dos princípios, dos fundamentos e dos frutos esperados da prática da Lectio Divina. É bem interessante, não é um livro longo, mas é profundo, né, nesse tema. Estou anotando aqui todas as dicas, anotem aí também, viu? Mas é isso, gente. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Queria agradecer ao Mouse e a Karen por participarem hoje. E a gente espera que sejam momentos gratificantes para vocês de crescimento, de aprofundamento do relacionamento de vocês com Deus. Mouse e a Karen querem dar algum recado final? Deus abençoe, aproveitem o curso e vamos que vamos. A missão continua de casa. É isso mesmo, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Maus. A gente vai ter essas 4 semanas e estaremos em oração para que seja realmente um momento especial na vida de vocês durante esse tempo que a gente tem vivido. Então, que Deus abençoe e esteja cuidando aí de tudo que a gente for aprender. Obrigada por nos acompanhar. Siga agora para o próximo episódio. Esse foi o podcast do curso de formação missionária da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Dos dias 14 de junho a 11 de julho, publicaremos um material novo de segunda a sábado, sempre na noite anterior. Para ter acesso à programação completa do curso, confira no nosso site www.abub.org.br e acesse o Instagram, @abubbrasil, e também o @abub.minasgerais, onde estão acontecendo as transmissões ao vivo. Temos exposições bíblicas, palestras e muito mais em nossos canais, mas as oficinas e grupos de oração são apenas para os que se inscreveram. Esperamos que estejam gostando. Que Deus o abençoe e até o próximo.